primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite, pelo espaço, né, que progressivamente os festivais, tanto nacionais quanto internacionais, vêm dando à educação, vêm esfumando essas fronteiras, esses muros, né, de escola, universidade, cinemateca, enfim. A gente começa a se encontrar mesmo. Isso eu acho que é um grande momento. Eu realmente estou coordenando a rede latino-americana de educação, cinema e audiovisual com Milene Guzmão, que é uma professora da Universidade Estadual do Sul da Bahia. E nós pensamos assim, algumas coisas, né? São várias universidades que estão entrando na rede, várias ONGs, escolas. Aos poucos a gente vai abrindo essa página e convidando e aceitando propostas de integração. E assim, eu fiz uma provocação, até no título, de colocar cinema e não colocar audiovisual, porque a gente está pensando sim o audiovisual, na produção audiovisual, livre, independente, mas com uma força, que é a inspiração no cinema. Assim, o cinema não como uma película em 35mm, não como uma arte elitizada, inacessível. Mas como um partido de linguagem seria? Mas como uma intensidade. Sim. Como uma intensidade outra, porque audiovisual a gente tem na propaganda, na televisão, nos elevadores, nos outdoors, etc., mas acreditamos que o cinema tem uma outra intensidade, que pode ser, até uma propaganda pode ser cinematográfica, quando produz aquelas emoções que só a arte provoca, né? Que só a arte provoca. Então, assim, nós pensamos discutir possíveis relações, né, entre cinema e educação, que não é estritamente cinema, não é separadamente educação, é uma zona outra, um campo de saberes e práticas, né, novo que surge, que é justamente esse encontro. E pensá-los como um gesto coletivo de criação, de emancipação e de profanação. Eu trouxe para vocês retalhos de leituras bastante recentes, né, do grupo de pesquisa Currículo e Linguagem Cinematográfica na Educação Básica, que está refletindo, assim, e de modo geral se espalha na rede, algumas questões para pensar essa relação. Então, começar a falar, em primeiro lugar, do bloco cinema como gesto de criação. Nós sabemos que quando a gente fala em cinema como uma arte, né, nós não estamos falando em um sentido único, estamos falando de múltiplas concepções, múltiplas teorias. A Moni Mahi, por exemplo, vai definir basicamente 6 grupos de teorias de cinema, que são aquelas que pensam no cinema como substituto do olhar, como arte, como linguagem, como pensamento, como escrita, né, como manifestação de afetos e simbolização do desejo. Então, se só de partida, para a gente sair do lugar de uma coisa única, unívoca, fechada. Concordamos com Migliorini e com a leitura de Pasolini que Migliorini faz, em que o cinema é uma operação de escritura com imagens afetadas pelo real. Ou seja, por um lado, o cinema é mundo e, por outro lado, é a alteração desse mundo. O que talvez o cinema tenha para nos ensinar, e aí entra esse processo criativo, seja sua essencial ignorância sobre o mundo, ponto exato em que criação e pensamento se conectam. Porque esse mundo que está aí para ser escrito e reescrito, ele está muito naturalizado. Na hora que as crianças e os jovens olham para essa realidade através da câmera, eles se surpreendem, eles se emocionam com abelhas dançando num lixeiro laranja, atravessados pela luz do sol, ou com uma formiguinha que vai andando por cima de uma folha que sempre esteve aí e que ninguém parou para olhar com essa sensibilidade ou com esse cuidado, por exemplo. Então, nós sabemos que a educação é talvez tão velha quanto a própria humanidade, né? Ela está um pouco desvitalizada, ela está meio seca, está árida, como às vezes a terra fica assim cheia de grietas, de rachaduras. E nós acreditamos que as artes, de um modo geral, e o cinema, o audiovisual, desde essa perspectiva, com uma força especial,
que é mais novo, que é jovem, que é brioso, ele atravessa essa terra, a impregna, devolve vida a ela. Ele consegue, de alguma maneira, penetrar essas rachaduras, esses quebres, né? Essas quebras que a experiência do cinema promove, especialmente no espaço escolar. De fato, a cultura, a escola, de um modo geral, é da regra, né? Vai dizer Godard também. A arte entra sempre como exceção dessa regra. A arte provoca a regra, a quebra, brinca anarquicamente com ela. E isso dá vida, né? Isso quebra hierarquias, provoca assimetrias, né? Quando a gente aprende geografia ou matemática, normalmente a gente tem um quadro e os alunos. Quando a gente aprende audiovisual, a gente coloca uma câmera e todo mundo está ao redor. Não está essa hierarquia de quem sabe e quem aprende. Normalmente, inclusive, as crianças sabem muito mais da parte técnica que nós mesmos. Eles superam os mestres, né, no conhecimento técnico. Mas, então, qual seria aí a função, a importância no ato de criar? Eu acho que a gente tem que diversificar as águas onde essas crianças bebem, as fontes. Porque já dizia Benjamin que o universo infantil é construído pelas crianças a partir dos retalhos do mundo adulto. Isto é, dos pedaços de tecido de um alfaiate, dos troços de madeira de um marceneiro. Com isso, as crianças constroem suas casinhas, seus mundos, com sua imaginação, seus brinquedos. E quais são esses restos que o mundo adulto hoje coloca nessas crianças? Então, é isso que a gente precisa revisar. O segundo bloco que a gente pensa é o cinema como gesto de emancipação. Aqui nós temos uma boa inspiração em um filósofo francês, que é Jacques Rancière, que tem 2 livros que são fundamentais para os que gostamos de pesquisar e fazer audiovisual na escola e pensar o cinema, que são O Mestre Ignorante e O Espectador Emancipado. O Mestre Ignorante são 5 lições de emancipação intelectual que ele propõe, a partir de uma hipótese muito simples, muito básica, e é que as inteligências, a princípio, para esse filósofo, seriam todas iguais. O que demonstraria essa igualdade das inteligências seria o fato de toda criança em situação de saúde aprender a língua materna sem explicação, sem uma mediação pedagógica da língua, né? Todo mundo aprendeu sua língua materna sem ir para a escola, basicamente. Então, para Rancière, toda pedagogia explicadora é uma pedagogia embrutecedora. Uma pedagogia que coloca o aluno em diálogo com seu conteúdo, animándolo a correr o risco de desvendar, de descobrir, de entrar no mistério de aprender, é um pedagogo emancipador. Então, o desafio de fazer audiovisual na escola com inspiração no cinema é correr esse risco de emancipar. E, por outro lado, emancipar o aluno e emancipar o espectador. E aí, nós dizemos assim, o cinema não se encontra na escola para ensinar algo a quem não sabe, mas para criar espaços de compartilhamento e invenção coletiva. O modo de afetar do cinema é fundado em uma descontinuidade entre obra e fruição. Seu poder reside na fenda entre os filmes e seus efeitos. Para ser um espectador de cinema, a igualdade e a possibilidade de fruição são anteriores a qualquer hierarquia. E aí uma questão que é muito clássica na escola é encontrar professores que escolhem filmes para explicar determinados conteúdos. E normalmente eles são muito criticados, é verdade. Eu mesma já critiquei muito nos meus textos e peço até desculpas, porque agora, um pouco mais velha, eu estou pensando que não há problema nenhum em você passar um filme, sim, para mostrar um conteúdo, porque você não faz menor ideia do que esse filme vai provocar em cada aluno. Esse encontro está para além da intencionalidade do pedagogo e o cinema é suficientemente intenso e forte para mobilizar encontros que estão muito, muito distantes do imediato.
esse encontro pode significar que esse aluno queira levar esse filme para os pais que nunca foram no cinema ou queira aprender mais, conhecer mais, etc. Enfim, quanto isso afeta até na vida dessa pessoa. Então, fazer cinema na escola é uma forma de experiência de mundo que não é simplesmente uma multiplicação de pontos de vista, e sim uma experiência de criação e de vivência de limite do que está dado a pensar das identidades e modelos, né? Disse Migliorini. Então, nesse sentido, a gente está pensando muito o gesto de ver e o gesto de fazer como possibilidades de emancipação e como possibilidades não apenas de uma hipótese de alteridade, como fala Alain Bergalat, um cineasta e educador francês, né, que teve um projeto muito bem sucedido na França do ano 2000 a 2005, mas como uma revolução coletiva de alteridade, né, porque as crianças têm uma força e uma capacidade não apenas de consumir uma cultura, mas de produzir uma cultura que é legítima e que compete a eles, porque eles, nos primeiros 5 anos de vida, resumem e restituem 5 milhões de anos de história. Quando uma criança consegue usar um celular ou consegue ligar um equipamento com um controle remoto com 3, 4 anos, essa criança, agora, está fazendo uma apropriação de toda uma história, toda a história da humanidade, de alguma maneira. Então, o terceiro bloco, e continuando um pouco nessa linha, propõe pensar o cinema também como um gesto de profanação. Aí vamos convidar a leitura de um historiador e filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que nos lembra que profanar significa tirar algo do templo onde foi colocado ou retirado inicialmente do uso e da propriedade dos seres humanos. Ou seja, que profanar é tocar no consagrado para libertar e libertar-se do sagrado. E eu perguntaria agora, o que é o sagrado hoje, agora, como disse esse festival? O que é que uma criança ou adolescente faz quando você coloca uma câmera na mão, de qualquer formato, em absoluta liberdade, pelo menos na nossa experiência? Normalmente reproduz alguma coisa que viu na televisão ou na mídia, fundamentalmente com uma alta dose de consumismo e reverências ao capital. Então, aí temos uma mídia consumista e capitalista sagrada. Fazer cinema na escola, quizás, seja uma revolução coletiva da alteridade, porque talvez seja uma forma de profanar esse sagrado hoje, que é o sagrado do consumo, que é o sagrado do imediato. Os filmes que a gente viu aqui não reproduzem o consumo. Eles não beberam apenas nas águas do que está aí superficial e consumista. A gente sente isso. A gente sente o Tarkovsky, né, no Bruno. Sente que há outras fontes onde esse produtor bebeu. Então, nós pensamos que propiciar uma experiência do cinema aos mais novos pode significar um gesto irreverente de profanação e transformação dos objetos sagrados. Obviamente que enriquecendo seus repertórios e criando categorias como limite. Porque eu pensava quando a Minon falava que ela primeiro estava pensando em festivais livres, não temáticos. E quando acontece o festival temático, ela descobre uma riqueza maior. Nós passamos exatamente essa experiência na Escola de Cinema do CAP, da UFRJ. Inicialmente, colocávamos a câmera na mão para ver o que emergia de novo nessa produção livre. De novo, por minigrupos, sempre 4 ou 5 minigrupos produzindo, havia pouca coisa. Quase tudo parecia a malhação do dia anterior ou da semana passada. Agora, quando nós aventuramos colocar alguns limites, como categorias propriamente, nem sequer limites, que podem ser tomadas até da linguagem, né? Por exemplo, vamos trabalhar com sombras, vamos trabalhar com a cor azul, com a cor cinza, vamos trabalhar a nostalgia, ou vamos trabalhar com um enquadramento X. Esse limite, que a princípio nos levaria a pensar que
produzir filminhos mais semelhantes, ou planos mais semelhantes, porque na verdade são exercícios que a gente faz na escola, não são propriamente filmes, sobretudo assim numa aula, nos surpreendeu mostrando uma imensa diversidade, uma riquíssima diversidade, porque há uma exploração do elemento da linguagem, há uma exploração desse sentimento. A gente quer filmar aquilo que é invisível aos olhos, né? Aquilo que diz Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, que não se vê. Como transmitir a nostalgia e não confundi-lo com tristeza? Como, de alguma maneira, a gente consegue produzir essa emoção ou produzir essa sensação? Né? Há toda uma linguagem secreta, né, do cinema, como disse Carrier, que se perde quando você vê um rapaz com a mangueira e o casal da mão, você vê o plano do casal com a chuva e você se sente nesse estado de romanticismo. Na hora que você vê como isso está sendo produzido, que tem alguém com a mangueira, isso acabou. Esse romanticismo acabou. Mas é importante descobrir como é que isso se produz. Pensar nesse plano e imaginar como é que isso se pode produzir, né? De alguma maneira. Então, para profanar é necessário circular entre a sistematicidade e seu abandono. A escritura é em si mesma uma proposta profana que transita entre o visível e o indizível, disse Agamben. E nós pensamos que filmar com crianças e jovens, dentro e fora da escola, na FEBEM, no hospital, nas ONGs, na cinemateca, onde for, é um movimento consciente entre o visível e o oculto. Entre o visível e o oculto nos leva a essa dupla proposta. De alguma maneira, hoje, tudo que está visível, acessível nas redes, na internet, etc., é o que está legitimado, é o que é válido, o que é reconhecido. E nós queremos pensar a experiência da escola de cinema ou do fazer cinema com uma certa intimidade do ato criativo. Então, pensamos que as escolas deveriam ser uma espécie de esconderijo, como dice Agamben, como dice Benjamin, como pensa Truffaut também. Com o tempo, disse Truffaut, percebi que, para mim, o cinema foi mais do que um refúgio. Agamben disse, nesse sentido também, as crianças sentem um prazer especial em se esconder. No próprio fato de ficarem escondidas, no ato de se refugiarem na cesta de roupa ou no fundo de um armário, no de se encolherem num canto do sótão até quase desaparecer, uma alegria incomparável, uma palpitação especial a que não estão dispostas a renunciar por nenhum motivo. Para Benjamin, a criança escondida já conhece todos os esconderijos da casa e retorna a eles como a um lar onde está seguro de encontrar tudo como antes. O coração palpita-lhe, ele aprende a respiração. Aqui ela está encerrada no mundo material. Esse mundo torna-se extraordinariamente nítido para ela, acerca-se dela em silêncio. Então, mesmo que a produção se torne algo visível a posteriori, as escolas de cinema e os espaços de criação têm que constituir esse lugar de uma experiência a outra, de uma fruição, de uma vibração, onde o ato de fazer arte, né, tenha todas essas implicações estéticas, éticas, políticas e, por que não, educativas também. Obrigada.